Graça e paz, irmãos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quero compartilhar um texto da palavra de Deus com os irmãos, que está em Romanos, texto bastante conhecido dos irmãos, com certeza. Trouxe até aqui uma Bíblia na linguagem revista e atualizada, que é um pouco mais antiga, porque eu gosto desse texto nessa linguagem aqui. Romanos capítulo 12, vou ler a partir do verso 1 até verso 1 e o 2 apenas. Romanos 12, 1 e 2. Deixa eu só me ajeitar aqui. Está aí? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Como o texto é curto, vou ler mais uma vez. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quantos já tinham lido esse texto em algum momento? Muita gente, né? Provavelmente você já ouviu uma mensagem baseada nesse texto. Alguns já até tiveram algum tipo de estudo, aprofundando um pouco mais sobre esse texto. Se eu não me engano, durante a campanha de 40 dias, com propósito, em algum momento da campanha, não sei se no início, no meio e no fim, esse texto também é abordado e a gente ali tira algumas lições desse texto. Esse texto, um texto de Paulo aos Romanos, escrevendo ali a igreja dos Romanos. Paulo termina o verso 2, não encerra aqui o pensamento no verso 2, né? Tudo aquilo que Paulo estava ensinando para a igreja, explanando para a igreja, não está resumido aqui no verso 1 e 2, mas é uma parte importante do texto que a gente consegue aí aprender algumas coisas. Paulo encerra o verso 2 com a seguinte expressão: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, ele está colocando a vontade de Deus aqui, e você vai ver em outras partes das Escrituras, que a vontade de Deus é algo que nós devemos conhecer, né? Quando Paulo fala para Timóteo sobre a vontade de Deus para a vida dele, Paulo, né, orienta Timóteo a buscar a vontade de Deus para a sua vida. Paulo está falando de uma vontade pessoal, de uma vontade individual, né, para a vida de Timóteo. Você vai ver em algumas partes das Escrituras que nós devemos nos esforçar para conhecer a vontade de Deus, né, para buscar a vontade de Deus. Mas aqui nesse verso aqui, especificamente, Paulo, ele está dizendo que nós temos a oportunidade, ou nós temos, né, a capacidade de experimentar a vontade de Deus. Então existe uma diferença, né, entre você conhecer alguma coisa e você experimentar, né, aquilo que você conhece, né? Ninguém pode dizer que gosta de café
sem antes ter experimentado, não é verdade? Ninguém pode dizer que gosta de Coca-Cola, né, de suco de laranja, sem nunca antes ter experimentado. Então, uma coisa é você ter informação sobre algo, e a outra coisa é você experimentar alguma coisa. E Paulo está terminando aqui o verso dizendo: para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é algo que nós podemos experimentar. A vontade de Deus é algo que pode ser um fato nas nossas vidas. A vontade de Deus é algo que nós... Obrigado, meu irmão. Estava faltando aqui um pouco de água. Não viu a tia Jo, né? Ela não veio, né, a tia Jo, né? Não veio? Daí está viajando, né? Então, Paulo está dizendo aqui que a vontade de Deus é algo que nós podemos experimentar. Está reservado para nós, né, algo da parte de Deus que nós conhecemos como a sua vontade. Paulo está usando essa expressão aqui, que nós podemos experimentar. Uma coisa que nós aprendemos logo de cara aqui no texto é que nós, né, não precisamos estar apenas conhecendo a vontade de Deus intelectualmente, tendo acesso à vontade de Deus, né, por meio da leitura da sua palavra, ou por meio de uma pregação, ou por meio de uma meditação, ou por meio de uma curiosidade. Nós podemos de fato, né, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa experiência de vida, ter esse contato com a vontade de Deus, de forma que ela faça parte das nossas vidas, que ela seja algo que nós estejamos vivenciando, né, dia após dia. Na célula nós comentamos sobre Colossenses capítulo 3, né, o Carlinhos trouxe para nós lá, né, o texto começa falando sobre isso, né, que nós que já fomos ressuscitados com Cristo, nós devemos pensar nas coisas que são do alto, né? Na verdade a expressão ali é que as coisas que são do alto ocupem o pensamento de vocês, e ali o que o texto está dizendo é que as coisas do alto devem ocupar a totalidade do nosso pensamento, né? Então, dos meios, né, de experimentarmos a vontade de Deus, com certeza é essa, é permitir que as coisas do alto, que as coisas do reino de Deus ocupem a totalidade do nosso pensamento. Mas aí você vai me perguntar, e as outras coisas que fazem parte do nosso dia a dia? E as outras coisas que nós precisamos vivenciar, né? Porque afinal de contas estamos vivendo aqui nessa terra e temos necessidade que são supridas através de coisas aqui da terra. Essas coisas são aquelas coisas que o texto de Mateus diz, que essas coisas serão acrescentadas. Automaticamente elas serão supridas pelo Senhor, quando a nossa mente estiver sendo ocupada com a totalidade da vontade de Deus. Então Paulo, ele está dizendo aqui que existe para nós, existe para aqueles que são os filhos de Deus, para aqueles que tiveram um encontro com Jesus Cristo, que nasceram de novo, né, que tiveram as suas vidas transformadas, ou iniciaram, né, em suas vidas um processo de transformação. Existe uma oportunidade de experimentarmos a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas como que nós vamos experimentar a vontade de Deus? Será que Paulo ele dá algum sinal aqui? Será que Paulo dá alguma trilha aqui, dá algum caminho aqui? Será que Paulo deixa para nós aqui alguma lição, né, alguma forma de a gente experimentar de fato a vontade de Deus? E quando nós pensamos em experimentar a vontade de Deus, claro que tanto eu como você, nós geralmente fazemos aí uma sondagem rápida aí na nossa vida, no nosso coração, e nós pensamos, né, pelo menos eu penso, né, será que eu estou experimentando, né, a vontade de Deus na minha vida? Será que eu já sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Será que está claro para mim? Está claro para o meu coração? Né, eu já entendi de fato qual é a vontade de Deus para a minha vida? E se eu já entendi qual é a vontade de Deus para a minha vida, né, em que nível eu estou, né, se é que existe, né, níveis
né, de experiência da vontade de Deus, mas se existe, qual o nível que eu estou, né, em que fase que eu estou, né, dessa experiência da vontade de Deus para a minha vida. Né? Será que você consegue perguntar para você mesmo, né, pedir ajuda do Espírito para que Ele sonde o seu coração, Ele mostre para você aí agora, né, ou nesses dias, né, qual é a fase que eu estou, né, em que nível que eu estou da experiência da boa, da agradável e da perfeita vontade de Deus para a minha vida. Me lembro que quando a gente era criança, né, hoje os videogames, né, eles estão bem mais avançados, mas eu me lembro quando a gente era criança, tinha um videogame que a gente jogava na casa dos amigos, né, porque em casa não tinha, que a gente ia andando com uma navezinha assim, e a gente ia passando de fase, né, e a gente ficava feliz quando a gente conseguia, né, ir matando ali os aliens, né, aquelas coisinhas esquisitas que tinha ali, que eram bem esquisitas mesmo, porque era antigo, né, e a gente ia, né, nossa, passei de fase, aquela fase anterior já ficava fácil para a gente passar, a gente entrava em uma fase um pouco mais difícil, um pouco mais complicada, com um pouco mais de dificuldade, com desafios maiores, né, e até parece com a nossa vida, né, porque a experiência da vontade de Deus é exatamente isso. Nós começamos a dar passos na direção da experiência da vontade de Deus, e nós vamos avançando, e a cada dia que nós vamos vencendo os obstáculos, vamos vencendo as barreiras, vamos sendo ensinados, né, pela palavra, pelo Senhor, muitas vezes pelas circunstâncias da vida, nós vamos então avançando para cada dia mais experimentar, né, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas fica essa pergunta: em que fase você está? Será que alguém pode medir você? Será que você mesmo pode medir, né, o seu nível, né? Vou usar aqui uma palavra aí que o pessoal gosta de usar, o seu nível de espiritualidade, né? Como que você está com relação a isso? Paulo diz que está reservado para nós essa oportunidade de experimentarmos a vontade de Deus, que é boa, é perfeita e agradável. Mas Paulo começa o texto dizendo assim: eu rogo-vos, irmãos, que apresentei o vosso corpo, eu rogo pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo aqui parece que ele está desesperado, Paulo parece que ele está entusiasmado, Paulo parece que ele está desejando que aquelas pessoas ali, que seriam ali as pessoas que leriam a sua carta ali, os romanos, né, pela primeira vez, depois a carta aos romanos foi lida aí ao longo da história, e o mesmo ensinamento que trouxe ali para a igreja de Roma, é um ensinamento que traz para nós, mas Paulo, nesse momento em que ele escreve essa carta, ele está praticamente implorando aos irmãos, implorando que eles se apresentem, né, que eles se apresentem com o corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Paulo, na verdade, está dizendo para os irmãos de Roma: olha, eu rogo a vocês, eu imploro a vocês, que vocês se ofereçam. O que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que ele está rogando aos irmãos, para que os irmãos se ofereçam em adoração, O caminho para entender, para compreender, para experimentar a plena vontade de Deus para as nossas vidas, é um caminho que começa com uma atitude de adoração. Paulo usa aqui algumas palavras aqui que logo de cara, quando a gente lê, a gente fica meio, né, que será que Paulo está querendo dizer? Paulo diz assim: olha, eu rogo a vocês que vocês apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo. Ou seja, Paulo está dizendo que o caminho da experiência da vontade de Deus é um caminho de uma atitude de adoração, mas uma adoração que tem como uma das principais características o sacrifício. O caminho da experiência da vontade de Deus
é o caminho que tem a adoração como algo sacrificial. A adoração que Paulo está propondo aqui, para que cheguemos a essa experiência da vontade de Deus, é uma adoração que ela tem a ver com sacrifícios. Mas Paulo está usando também a palavra apresenteis, ou em uma outra versão ele diz, ofereçam o corpo de vocês. Ou seja, o caminho da experiência da vontade de Deus é um caminho de uma adoração que é voluntária, é uma adoração que não é forçada, é uma adoração que é sincera, é verdadeira, é genuína, é fruto de uma gratidão por algo recebido. O que nós recebemos das mãos de Deus que nos traz tanta gratidão, que nos leva a essa adoração sacrificial? O que nós recebemos das mãos de Deus? Nós recebemos salvação, recebemos libertação, temos recebido provisão. Então, o que Paulo está dizendo aqui no primeiro verso do capítulo 12 é que nós devemos oferecer, e oferecer de forma voluntária. É o que Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, Jesus não está obrigando ninguém a ir após ele, Jesus não está obrigando ninguém a ser seu discípulo, Jesus não está obrigando ninguém a segui-lo. Jesus está dizendo: se alguém quiser, ou seja, se você quiser ou não, você vem, mas deve ser uma atitude voluntária. Então, o que Paulo está dizendo é que para experimentar essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, eu devo ter uma atitude de adoração em meu coração. E essa atitude de adoração deve ser sacrificial. O que é algo sacrificial? É algo que você precisa renunciar a alguma coisa para poder apresentar. Uma adoração sacrificial é aquilo que coloca de lado a sua vontade, o seu desejo, as coisas que você considera importantes para você, para apresentar aquilo diante do Senhor. Se a minha adoração é algo que eu faço quando eu tenho tempo, quando me sobra tempo, quando eu tenho folga, ou quando eu não preciso remover nada da minha lista de prioridade para apresentar diante do Senhor, essa adoração já não é uma adoração sacrificial. A adoração sacrificial é aquela adoração que você vai precisar renunciar a alguma coisa para apresentá-la diante do Senhor. Quando nós lembramos de adoração sacrificial, nós lembramos de Abraão, quando Deus pediu o seu filho, em sacrifício. Vocês lembram dessa história? Vocês acham que Abraão gostaria de apresentar ali o seu filho em sacrifício diante do Senhor? Não. Abraão esperou aquele filho durante tanto tempo, ele orou por ele, ele sonhou com ele, desejou aquele filho, e de repente Deus vai para Abraão e diz: Abraão, traz o teu filho e sacrifica-o para mim. Então Abraão pega ali o seu filho e vai na direção ali do monte onde Deus havia determinado para sacrificar o seu filho. No coração de Abraão, Abraão já tinha tomado uma atitude de adoração sacrificial. Abraão nos ensina sobre essa adoração sacrificial. E é disso que Paulo está falando, que a experiência da vontade de Deus, a experiência da perfeita vontade de Deus, da agradável vontade de Deus, ela começa por uma atitude de adoração, e essa adoração precisa ser uma adoração sacrificial. E nós precisamos muitas vezes no nosso dia a dia, e nós precisamos fazer isso mesmo, o tempo todo, porque em todo tempo alguma coisa quer ocupar o lugar de Deus nas nossas vidas, alguma coisa quer chamar a nossa atenção, quer capturar a nossa adoração em todo tempo, todos os dias. E nós precisamos o tempo todo estar ali revendo algumas coisas no nosso coração para saber se não tem algo na nossa vida, se não tem algo na nossa casa, se não tem algo no nosso relacionamento, na nossa casa,
nosso relacionamento com Deus, assumindo o lugar de Deus nas nossas vidas. E muitas vezes são coisas tão banais, são coisas tão insignificantes, são coisas que não merecem nem ser pensadas em ser colocadas ali no lugar de Deus nas nossas vidas. E aí a gente começa a medir então qual é a nossa experiência com a vontade de Deus. Será que a nossa adoração é uma adoração sacrificial? É uma adoração que está disposta a renunciar a algumas coisas para se entregar diante do Senhor plenamente? Paulo ele diz o seguinte, que nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo. Ou seja, por que vivo? Por que vivo? Porque a nossa adoração ela deve ser algo que traz vida. A nossa adoração deve ser uma adoração, deve ser uma atitude que gera vida em outras pessoas. Não deve ser uma adoração que muito mais parece um fardo, muito mais parece um esforço. Olha lá como ele está se esforçando para apresentar diante de Deus a sua adoração. Não deve ser não deve gerar esse sentimento no coração de outras pessoas, mas a nossa adoração, ela deve gerar vida, ela deve encorajar outras pessoas, ela deve motivar as outras pessoas a ter a mesma atitude que nós estamos tendo. Quando nós estamos oferecendo a Deus uma adoração sacrificial, não deve ser para que as pessoas digam para nós: olha, como você é bom nisso, como você tem capacidade de fazer isso. Não, jamais eu serei como você. Não, deve ser algo que deve inspirar as outras pessoas. A adoração que nós vamos apresentar diante de Deus, sacrificial, deve inspirar outras pessoas, deve encorajar outras pessoas. Paulo diz que esse culto, essa adoração deve ser santo, não santo apenas no sentido de ser puro, e eu creio que a palavra aqui talvez não seja exatamente isso, não uma adoração, toda adoração deve ser pura, com certeza, toda adoração deve ser verdadeira, mas pura no sentido de ter exclusividade, de ser separada para. Então a atitude de adoração daquele que quer experimentar a vontade de Deus deve ser uma adoração exclusiva para Deus. Eu não estou interessado se alguém está também sendo adorado pela minha adoração. Eu não estou interessado se alguém está preocupado com a minha adoração. A minha adoração é exclusiva para Deus. Eu quero agradar ao Senhor com a minha adoração. Santo nesse sentido, santo de ser uma adoração separada, santo no sentido de ser uma adoração exclusiva, uma atitude de adoração que mira apenas o Senhor. Claro que quando o homem e a mulher, a igreja, ela adora o Senhor verdadeiramente, há um reflexo dessa adoração à sua volta. Pessoas são inspiradas, pessoas são encorajadas. Então Paulo está usando essa expressão, que a nossa adoração, o nosso culto deve ser santo. Mas ele usa a palavra agradável também, né? O que é apresentar uma adoração agradável a Deus? Como uma adoração pode ser agradável a Deus? Na verdade aqui no final da frase não tem Deus, né? Mas a adoração precisa ser agradável. Será que a adoração agradável é aquela adoração onde o violão está afinado, né? Totalmente, o teclado, as vozes? Sim, claro, né? Que o violão afinado, as vozes afinadas, tudo, né, acontecendo de uma forma harmônica, isso é agradável aos nossos ouvidos, sim ou não? É bom de ouvir, né? Mas muitas vezes isso
atinge os nossos ouvidos carnais muitas vezes apenas, não carnal no sentido de ruim, mas a nossa audição, não sei aqui como que eu posso dizer, né? Física, obrigado. Mas a adoração agradável é aquela que toca o coração da outra pessoa, que tenha o poder de transformar a mente e o coração e a vida de outra pessoa. É disso que Paulo está falando. Uma adoração sacrificial, exclusiva apenas para Deus, mas com a intenção também de atingir outras pessoas. Não apenas pela beleza, pela perfeição física, mas pela unção que está nessa adoração, pela renúncia que está nessa adoração, pelo desprendimento que está nessa adoração. Quando você vê alguém apresentando adiante de Deus uma adoração com desprendimento, uma adoração sincera, é impossível de você não ser tocada por essa adoração. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele usa aqui a palavra culto, e a palavra culto pode ser adoração nesse sentido de contemplação, que nós experimentamos muitas vezes aqui no culto, quando nós cantamos canções que falam das verdades de Deus, que nós muitas vezes somos impactados por essas verdades, cantamos agora aqui a música dos nomes de Deus, né? Essas verdades, elas tocam o nosso coração, elas falam conosco e muitas vezes nós nos emocionamos. Esse é um aspecto da adoração de que Paulo está falando aqui, mas quando ele usa a palavra culto, ele está falando desse momento que nós podemos ter como igreja, mas também que nós podemos ter a sós, ou na célula, ou em algum outro lugar. Mas Paulo está falando também do serviço, da adoração como serviço, como a prestação de serviço para o reino de Deus, e a impressão que dá é que a palavra culto aqui tem muito mais peso com relação ao serviço do que com relação a essa adoração, né, como contemplação. E quando nós falamos de serviço, nós estamos falando daquilo que nós apresentamos diante de Deus, para o serviço do reino de Deus. Quando nós nos colocamos à disposição de Deus, para realizar aquilo que nós entendemos que é a vontade de Deus, que é a missão de Deus, que é o trabalho da igreja, é aquilo que Deus está conduzindo a igreja, como nós vamos ter aqui os 40 dias com propósito, né? Quando nós nos dispomos, quando nós nos colocamos à disposição de Deus, para nos envolver naquilo que Ele está fazendo, isso também é adoração. De verdade, isso é adoração, é uma adoração genuína. Paulo está falando disso aqui também. Experimentar a vontade de Deus é apresentar essa adoração diante de Deus. E essa adoração que tem a ver com o serviço, ela é agradável. Eu não sei se você já, com certeza alguns já ouviram falar aqui sobre eu falei isso na célula, na quinta-feira, ver se eu consigo falar isso aqui sem enrolar muito. Existe uns estudos que se faz a respeito, né, dos hormônios, né, e dos hormônios que são produzidos pelo cérebro. E um dos hormônios se chama ocitocina. E você sabe que a ocitocina é um hormônio responsável, né, por dar prazer, né, por dar a você fazer você se sentir bem, né? E diz que a ocitocina é produzido quando a mulher está em trabalho de parto. O organismo produz ocitocina quando a mulher está em trabalho de parto normal. E depois que a mulher dá ali a luz, né, ela, diante ali do neném, né, do recém-nascido, diz que ela sente uma alegria, né, ela sente um prazer, um bem-estar,
apesar da dor, né? Apesar da dor, apesar do momento difícil que ela está vivendo ali, de dor, né? Não um momento difícil por estar dando à luz, mas por causa da dor. Eu nunca dei à luz, não sei qual que é a dor, mas dizem que é o mesmo que quantos ossos quebrando no corpo? 22 ossos quebrando no corpo, né? É a dor proporcional à dor de dar à luz. Mas diz que quando a mulher, o bebê é colocado nas mãos dela, essa alegria, esse bem-estar que ela sente, suplanta toda aquela dor, né? Torna aquela dor algo insignificante. E dizem, né, os estudiosos, que é por conta dessa substância, desse hormônio que é despejado ali no organismo da mulher, né? Então é uma alegria que suplanta a dor, é uma alegria que desconsidera a dor, né? Talvez desconsidera não, mas que minimiza a dor. E dizem que quando você está servindo alguém, quando você vai na direção de alguém que tem uma necessidade, e você serve essa pessoa sem esperar nada em troca, a mesma reação acontece no seu cérebro. É despejado no seu cérebro o hormônio chamado ocitocina. Então, quando você está servindo alguém, você sente alegria. Quando você está servindo alguém sem esperar nada em troca, né, por amor, né, em adoração, você sente uma alegria parecida com o que a mulher sente depois do parto, quando tem esse contato com o seu bebê. Mas diz também que a pessoa que é alvo da adoração, do serviço, é também despejada no seu organismo ocitocina. Olha que interessante. A adoração que está sendo colocada ali diante de Deus, em forma de serviço, está trazendo contentamento, alegria, mas está também gerando na outra pessoa contentamento e alegria. Mas olha só que interessante, que dizem que se alguém está observando aquela cena, de alguém servindo a outra pessoa, e a outra pessoa sendo, né, cuidada por ela, é despejada também na pessoa que está observando uma carga de ocitocina. Então, quando nós adoramos ao Senhor em forma de serviço, nós estamos criando um ambiente de contentamento, de alegria, de bem-estar. Então, uma igreja que se coloca nas mãos de Deus em adoração, com uma adoração sacrificial, que não espera nada em troca, que não está fazendo para ser visto ou para ser aplaudido, é uma igreja que está gerando, que está criando dentro da comunidade, está gerando ao seu redor um ambiente de contentamento, de alegria, de adoração ao Senhor. Então, experimentar essa perfeita e agradável vontade de Deus é ter essa atitude de adoração, que tem a ver com a nossa comunhão com o Senhor, tem a ver com esse tempo que nós temos diante do Senhor, onde nós somos impactados pela Sua presença, somos tocados pela Sua glória, pelo Seu poder, mas também tem a ver com a disposição de se oferecer em sacrifício, se oferecer em adoração diante do Senhor. E quando nós adoramos ao Senhor verdadeiramente, com o coração sincero, com o coração aberto para o Senhor, quando nós adoramos ao Senhor sem escolher a forma de adoração, porque às vezes nós queremos escolher de que forma nós vamos adorar. Me lembro que tem um pastor bem famoso aí, ele já é bastante antigo, não é o pastor Marcos, não, é outro. Ele disse que uma vez ele chegou num lugar, numa missão, e ele já era conhecido, ele já era, né, como se fala, ele tinha uma boa reputação como pastor, e ele chegou em um lugar para servir ao Senhor,
E ele foi falar com o líder ali da missão, e o líder perguntou para ele: e aí, o que é que você sabe fazer? Eu falei: eu sei pregar, eu sei cantar, se precisar dar um testemunho eu dou, se precisar ensinar eu ensino, eu fiz faculdade de teologia, eu me preparei para estar aqui, então estou aqui à disposição. Aí o líder olhou para ele e falou assim: tá bom, pode ir lá para o convés, era no navio, no Logos, pode ir lá para o convés, lá, porque o cozinheiro precisa de alguém para descascar batata. E ele foi lá, adorar ao Senhor, descascando batata. Apesar de ele estar preparado para fazer outras coisas, que talvez na cabeça dele e de outras pessoas fossem coisas mais importantes. Mas uma atitude de adoração é uma atitude que não escolhe de que forma eu vou adorar. Eu quero adorar. Eu quero adorar aquele que me salvou, aquele que me libertou, aquele que me deu uma nova vida, aquele que começou uma nova história na minha vida. Eu quero adorá-lo porque ele é digno da minha adoração. Eu não sou digno para desamarrar as sandálias dos seus pés, como disse João Batista. Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o Senhor dos senhores, e ele é digno da minha adoração. Seja lá como for, eu quero adorar ao Senhor. Paulo está dizendo que o caminho para a experiência dessa perfeita vontade de Deus é um caminho de adoração, é um caminho de uma atitude de adoração. Paulo vai dizer no verso 2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele usa aqui a palavra transformar-vos, que no grego é a palavra metamorfose. Obviamente você já ouviu isso, mas queria só que a Fabiana colocasse ali para mim. A palavra transformação aqui, no grego aqui é metamorfose. Metamorfose é aquele processo, que transforma, que a lagarta passa e é transformada em uma bela borboleta, Fiz questão de trazer aqui a imagem, porque você vê ali, dois animais totalmente diferentes, Dois animais com, vamos colocar aqui para eles, com expectativas diferentes, com naturezas diferentes, com habilidades diferentes, não é? Uma lagarta e uma borboleta. E esse processo de transformação que Paulo está falando aqui é o processo que acontece da transformação daquela lagarta que muitas vezes assusta, que é tão lenta que quando alguém vê uma lagarta passando no chão, vai lá e já pisa em cima, que se uma criança vê, vai correr, vai ter medo. Tem até algumas lagartas que, se você pegar nela, ela queima você, É um animalzinho que assusta, mas quando passa por esse processo de metamorfose, ele se transforma nesse animal aí que é, acho que um dos animais mais belos que existe, que é a borboleta, que já não assusta mais ninguém, que já não rasteja mais pelo chão, que já não mais come folha, porque a lagarta come folha, a borboleta é outra coisa, já não precisa ficar sendo ameaçada ali, porque voa, pode fugir. Então o processo aí de transformação de qual Paulo fala é exatamente esse: metamorfose ou metanoia. Paulo diz: olha, essa experiência da perfeita vontade de Deus é uma experiência que passa pela consciência de que a minha vida, ela não pode estar sendo moldada, ela não pode estar sendo influenciada por este mundo, por este século. Não existe nada aqui na terra
nada que pode influenciar a minha vida para que eu experimente verdadeiramente a vontade de Deus. Na verdade, aquilo que o mundo acredita, aquilo que o sistema acredita, aquilo que o sistema prega, na verdade, vai na contramão da vontade de Deus. Segue no sentido contrário à vontade de Deus. Quando eu me converti, né? E a palavra conversão, ela é tão muitas vezes já batida, que nós já não pensamos mais no que ela significa, né? Quando você está indo numa estrada e você perde a entrada, né? Quantos já passaram por isso aqui? Está indo para um lugar e você perde ali a entrada, e aí você precisa fazer uma conversão lá, às vezes 10 quilômetros, 20 quilômetros, e você precisa fazer um retorno e voltar em uma direção totalmente ao contrário de que você ia. Conversão. Se o mundo estava indo nessa direção e eu estava indo na direção que o mundo estava dizendo que eu deveria ir, e eu mesmo testifiquei de que eu passei por um processo de conversão. Algo precisa mudar no meu dia a dia, na minha forma de pensar, e começa na forma de pensar. É disso que Paulo está falando. Não vos amoldeis, não tomem a forma deste mundo. Por que ele fala de adoração antes de falar de não se amoldar ao mundo? Porque uma atitude de adoração a Deus, ela é totalmente o contrário de uma atitude de se amoldar ao mundo. Não há, essas duas realidades, elas não funcionam junto, elas não caminham junto. Estar sendo moldado pelo mundo e viver uma vida de adoração são coisas que não caminham junto, em hipótese alguma, não é possível. Então Paulo vai dizer, olha, e não vos conformeis com este mundo. Então, se você deseja experimentar plenamente a vontade de Deus, você precisa viver uma vida de adoração, mas também você precisa tomar cuidado de não tomar a forma do mundo, de não viver no formato do mundo, na formatação do mundo, naquilo que o mundo está dizendo que eu devo fazer. E como eu já disse aqui, outras pessoas já disseram, muitas vezes este mundo, esse sistema do mundo, essas verdades que o mundo muitas vezes colocam aí, elas muitas vezes entram, né, no nosso meio, na comunidade da fé, e começam a encontrar ali um lugar, começam a encontrar ali um espaço no meio da comunidade da fé, no meio do Evangelho, e de repente essas verdades que o mundo prega muitas vezes acabam ali tomando algumas áreas ali da igreja e causam muitas vezes grandes problemas, grande confusão. Então, experimentar a vontade de Deus é deixar o mundo, viver as coisas dele e focarmos nas coisas de Deus, ocuparmos a nossa mente com aquilo que faz parte, com as necessidades do reino de Deus. Mas transformai-vos, mas sejam transformados. Se deixem transformar, é o que Paulo está dizendo. Se deixem viver esse processo de transformação. Paulo está dizendo, olha, assumam na vida de vocês que vocês estão sendo transformados. Se lancem de uma vez por todas nesse processo de transformação. Ah, mas por que você está dizendo isso? Por que você está falando isso de novo? Nós já sabemos disso, né? Existem coisas que nós precisamos reafirmar na nossa vida. Existem coisas que nós precisamos reafirmar
mais uma vez, e reafirmar, e cada dia que passa, enquanto nós não identificarmos mudanças profundas nas nossas vidas, mudanças permanentes nas nossas vidas, nós não podemos deixar de reafirmar essas verdades, porque essa metamorfose, essa metanoia, ela indica uma mudança radical. Tem um programa aí de uma igreja que o nome é Metanoia Radical. A metanoia em si ela é radical, né? Não sei, eu acho que uma metanoia radical deve ser uma coisa assim de outro mundo, porque a metanoia em si ela é radical. Você viu aí pelo exemplo da borboleta, que mudança radical, que transformação radical. Então nós precisamos buscar essa transformação radical na nossa vida, e se for preciso reafirmar verdades, até que essa transformação aconteça, até que essa mudança profunda, que a transformação de que Paulo está falando, aconteça. Enquanto ela não acontecer, nós precisamos continuar reafirmando e pedindo a misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia, muda isso na minha vida, muda isso na minha mente, muda isso no meu coração, muda isso na minha casa, muda isso no meu relacionamento conjugal, muda isso no meu trabalho, muda isso na minha comunidade, muda isso no relacionamento com os meus familiares. Senhor, eu não admito isso, eu não quero isso, eu quero viver a vontade de Deus para a minha vida, eu quero viver a sua vontade, Senhor, eu quero viver a sua perfeita vontade, eu quero viver a sua agradável vontade, mas eu sei que eu não vou experimentar plenamente a sua vontade se essas coisas ainda estiverem aqui. Então, por favor, Senhor, remove isso da minha vida. Transformação radical é uma transformação profunda e permanente. Como nós temos dificuldade de experimentar transformação permanente? Porque as nossas transformações, elas duram uma semana, um mês, um dia, uma hora. Nós não podemos aceitar mais isso. Senhor, muda a minha vida completamente. O sangue de Jesus Cristo, meu irmão, o sacrifício de Jesus Cristo é poderoso para causar essa mudança radical na minha vida. O sacrifício de Jesus Cristo é capaz de causar essa mudança radical e permanente na minha vida. Eu posso avançar, como diz a mensagem do domingo passado, eu posso avançar, né, na vitória sobre aquilo que me afasta da vontade de Deus. Eu vou avançar, eu não vou recuar, eu vou em frente, eu vou enfrentar, eu vou lutar, eu não vou desistir, porque eu sei que existe uma vontade perfeita, existe uma vontade agradável, existe uma boa vontade de Deus para a minha vida. Então eu vou continuar. Então a transformação, ela é real, ela é verdadeira, é bíblica, ela é produzida pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas. Paulo diz que essa transformação, ela vem por renovação da mente. Lembra do início? Opa, caiu aqui. Renovação da mente. O que é renovação? É a mesma ideia de quando Paulo fala que nós devemos nos despir, né, daquilo que é velho e se vestir com aquilo que é novo. Se despir daquilo que é velho é se despir daquilo que fazia parte do velho homem. Eu sei que você já sabe disso. Ah, mas isso aí eu já sei, Alexandre. Né, pastor? Todo mundo já sabe disso. Estou careca de saber, né, Jaime?
Já sei disso há muito tempo. Mas então por que não estamos experimentando isso na nossa vida? Na nossa casa? Então saber é uma coisa, conhecer é uma coisa, experimentar vai além. Experimentar é algo, é o fato acontecendo na minha vida. Experimentar é palpável, é real, é presente, é no dia a dia, é percebido pelas pessoas de perto e pelas pessoas de longe. É tão ruim isso, né? Que a transformação é percebida pelas pessoas de perto. A pessoa que pode dizer para você se você está experimentando transformação é aquela que está mais perto de você possível. Isso é tão ruim, né? Porque para aquelas pessoas que estão perto de nós, nós não podemos ser falsos, enganar, porque elas conhecem o nosso dia a dia, as nossas reações, as nossas ações. Mas há uma transformação separada para nós, irmãos, que é real, que é verdadeira, e essa transformação vem pela renovação da nossa mente. Como que acontece isso? Eu abro mão dos princípios que conduziam a minha vida e substituo pelos princípios da palavra de Deus, da vontade de Deus. É um processo de despir e vestir, de abrir mão e tomar posse, de jogar fora e tomar na mesa. É um processo de dizer não àquilo que vai contra a vontade de Deus e abraçar e se envolver com aquilo que eu tenho certeza que é a vontade de Deus para a minha vida. A minha mente, ela pode ser renovada todos os dias, e existem muitas maneiras de renovar a mente, pela leitura da palavra, por um acesso a algo que eu entendo que vai me trazer crescimento espiritual, né? A leitura do livro será uma oportunidade que nós vamos ter de renovação de mente todos os dias, se nós nos empenharmos. A transformação vem por essa renovação de mente, e isso está separado para nós, isso está reservado para nós. O Espírito Santo é poderoso para agir em nós, para fazer em nós essa obra tão necessária, tão maravilhosa, que é a experiência da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, porque ela é necessária. A palavra aqui não é se ela é boa ou se ela é ruim. Paulo não está dizendo que ela é boa, porque ele tem dúvida de que ela seja ruim ou não. A palavra aqui significa que ela é necessária. A vontade de Deus é uma necessidade para a minha vida. É algo que você precisa experimentar. Ela é perfeita. Paulo não está querendo dizer que ela é perfeita porque ele tem dúvida de que ela seja ou não. Ela é perfeita porque ela é adequada. Ela é imprescindível para a sua vida. Ela é aquilo que o ser humano precisa. Não existe uma outra coisa que o ser humano não precise, que não seja a vontade de Deus. Ela é perfeita porque ela é aquilo que você precisa para a sua vida. Ela é agradável porque ela traz contentamento. Ela te traz contentamento ainda que as circunstâncias estejam difíceis. Ela traz alegria
ainda que tudo esteja apontando para a tristeza. A vontade de Deus traz contentamento. Ela é agradável por isso. Ela é perfeita, porque é a única coisa que o ser humano precisa. O ser humano não precisa de mais nada, senão a experiência da vontade de Deus em sua vida. Você não precisa de mais nada. Você precisa da perfeita vontade de Deus na sua vida. Ela é boa, porque ela é adequada para você. Ela está à sua disposição. Estou terminando já, queridos. Mas veja, que Paulo, ele começa o capítulo 12 implorando, parece que ele está desesperado. Sabe aquela pessoa que descobre uma coisa muito importante? Aquela pessoa que descobre que, nossa, eu fiquei sabendo que vai chover tanto essa semana que vai inundar tudo. Eu preciso avisar as pessoas o mais rápido possível. Sabe quando você tem aquela notícia que vai mudar a vida das pessoas e você tem interesse que a vida delas mudem? Paulo, ele está com esse sentimento aqui quando ele começa o capítulo 12. E aí você vai olhar o capítulo 11, Paulo, ele está meditando e escrevendo para a igreja de Roma sobre a graça e a misericórdia de Deus. Paulo está dizendo... Paulo está meditando em como ele está ali impressionado, ele está ali encantado com o fato de Deus conduzir o seu povo ao longo da história, de modo que quando chega ali no final, ali em Cristo Jesus, em que as coisas se definem, né, as pessoas conseguem ter acesso à graça e à misericórdia de Deus. Paulo ele tá impressionado com o fato de que Deus ele consegue conduzir a história de forma que todos estejam iguais diante de Deus e alvo da mesma misericórdia e da mesma graça. E que ninguém pode receber nada de Deus se não for por meio da sua misericórdia e da sua graça. Paulo está impressionado com isso no capítulo 11. Ele está falando dos judeus, ele está falando dos gentios, e ele termina, olha só, quase que termina o capítulo 11 dizendo o seguinte, olha: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ele termina dizendo isso. Deus, ele foi tão bom, Deus, ele foi tão misericordioso, que ele não permitiu que ninguém pudesse acessar alguma coisa das suas mãos, sem antes passar pela sua graça e sua misericórdia. Paulo está impressionado com essa natureza de Deus, com esse aspecto da personalidade de Deus, de colocar todos os homens em um mesmo lugar, alvos de sua graça e de sua misericórdia. Ele está, na verdade ele já sabia disso, mas parece que ele está tendo um momento ali, sabe? Um momento em pensar na graça, em pensar na misericórdia. Dá até a impressão que ele está se lembrando do tempo em que ele estava perseguindo a igreja, e ele tem um encontro com Jesus ali, né, no caminho de Damasco, e ele é tocado pelo Senhor Jesus, e o Senhor Jesus manifesta graça sobre ele. Paulo parece que está pensando como a graça de Deus o alcançou, como a misericórdia de Deus o alcançou. Quando você vai ler o capítulo 7 de Romanos, Paulo está dizendo, olha, eu era uma das pessoas mais importantes aqui da nação, mas eu considero tudo que eu era como esterco, como nada, por causa da graça de Deus. Paulo está reconhecendo, eu não era nada,
e Ele me libertou, Ele me salvou. Eu estava perseguindo Ele e Ele me salvou, Ele teve misericórdia de mim, Ele me amou, Ele foi na minha direção. Paulo está dizendo isso. E aí olha o que ele termina o capítulo 11 dizendo: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi com seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele, para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Então Paulo encerra dizendo: nossa, que Deus poderoso, que Deus maravilhoso, quanta misericórdia, quanta graça, quanta manifestação de graça sobre a minha vida. Oh, profundidade das riquezas. Então Paulo parece que ele chega no capítulo 12 com o seu coração cheio da presença de Deus, cheio da revelação de Deus. Eu aprendi algo a mais com Deus hoje. Eu quero agora dizer para vocês: olha, por favor, se coloquem em adoração diante dEle. Ele é maravilhoso, Ele manifestou graça sobre a minha vida. Se coloquem em adoração diante dEle, uma adoração sacrificial. Adorem a Ele, Ele é digno de adoração, Ele é digno da sua vida transformada. Se deixem transformar por Ele, porque Ele é um Deus de graça e um Deus de misericórdia. Queridos, Paulo, pensando em Deus, pensando nesses atributos de Deus, pensando nessa natureza de Deus, Paulo, ele é envolvido ali, pelo Espírito Santo. Paulo, ele é envolvido ali por uma revelação profunda sobre a misericórdia de Deus. Nós cantamos aqui a música, Jeová Jiré, Jeová Rafá. Queridos, quando você estiver passando por alguma necessidade, por algum problema, por alguma dificuldade, vá aos pés do Senhor. Lembre-se que Ele manifestou misericórdia sobre a sua vida. Lembre-se que Ele foi gracioso com você. Lembre-se que Ele é o seu Deus provedor. Ele é o Deus que sara as suas enfermidades. Ele é o Deus que te protege. Ele é o Deus que está à sua direita, à sua retaguarda, à sua esquerda. Ele vai à sua frente. Ele é o Deus que te protege. Paulo está tendo essa experiência com Deus. Então ele diz: rogo, pois, irmãos, apresentem-se a Deus, ofereçam-se a Deus, coloquem-se à disposição dEle. Vamos orar? Feche seus olhos. Eu não sei se você pode pensar nisso agora. Não sei se você já pensou na vontade de Deus para a sua vida. Se você já parou para pensar que Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um propósito especial para a sua vida. Ele deseja que você viva esse propósito dele para a sua vida. Ele deseja que você tenha essa experiência da vontade de Deus para a sua vida. E se você ainda nunca deu um passo na direção da vontade de Deus, se você ainda nunca tomou uma posição na direção da vontade de Deus, da experiência da vontade de Deus, saiba que Ele te aguarda, que Ele te espera, que Ele te chama para viver a experiência mais importante que uma pessoa pode viver,
mais necessária que uma pessoa pode viver, que é a experiência da vontade de Deus na sua vida. Se você nunca entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo, você nunca tomou uma decisão nesse sentido, eu queria encorajar você essa noite a tomar uma decisão, a dizer sim para o Senhor. Assim, eu quero entregar a minha vida para o Senhor e viver a vontade de Deus para a minha vida. Procure alguém, peça para alguém orar por você no final do culto, ou pela pessoa que você tem mais intimidade. Fale com ela desse seu desejo. Se você, meu irmão, tem dúvidas sobre se você está ou não vivendo a vontade de Deus para a sua vida, coloque seu coração diante do Senhor. Se existem coisas que precisam ser colocadas no altar do Senhor, faça isso nessa noite. Se você entende que existem situações que muitas vezes atrapalham você de experimentar ou perceber essa experiência da vontade de Deus na sua vida, coloque isso diante do Senhor. Procure uma pessoa essa semana, compartilhe com ela, peça que ela ore por você, mas não permaneça assim. Deus tem um propósito na sua vida. Esse propósito é que você viva plenamente a sua vontade. Não aceite uma outra coisa que não seja isso. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, Pai. Te agradecemos pela tua palavra, ó Deus, pela maneira, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, tem conduzido as nossas vidas, Pai. Nós queremos reconhecer aqui, ó Pai, que em muitos momentos, Pai, nós temos dificuldade, ó Deus, de seguir em frente, de assumir, ó Deus, algumas responsabilidades, ó Pai. Temos dificuldade, ó Deus, muitas vezes, ó Deus, de assumirmos, ó Deus, algumas transformações, algumas mudanças, ó Deus, que precisam ser realizadas nas nossas vidas. Mas nós queremos, ó Deus, nos colocar diante do Senhor nessa noite, Pai, e pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, esteja, ó Deus, trazendo revelação, ó Deus, mostrando, ó Deus, para nós, ó Deus, onde, ó Deus, nós precisamos, ó Deus, de um renovo, de uma restauração, Pai, de uma mudança, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor nos dê, ó Deus, capacidade para isso, poder, ó Deus, unção. E que o Senhor, ó Deus, use pessoas, ó Deus, também, ó Pai. Ó Deus, para que essas pessoas sejam usadas pelo Senhor, para nos ajudar, ó Deus. Ó Deus, para que possamos, ó Deus, seguir em frente. Para que possamos, ó Deus amado, ir, ó Deus amado, avançando, ó Deus, na direção, ó Deus, da sua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Pai, nós oramos, ó Deus, assim em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Desculpe, queridos, ainda não terminou. Depois da canção, estamos terminando, tá bom? Deus abençoe, uma boa semana.
Amém. Vamos ficar em pé para esse último louvor. Eu já peço, irmãos, os irmãos, desculpa, sabe? Esse cântico era para cantar agora. E eu entendi errado, eu cantei antes, tá? A gente vai ter que cantar de novo, tá? Tem problemas, irmãos? É louvor ao Senhor, né? Amém? Perdão, os irmãos. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, o grande El Shaddai, Todo-Poderoso Adonai, amém. Teu nome é maravilhoso, Conselheiro e Príncipe da Paz, Yeshua HaMashiach, Deus Emanuel, o pastor de Israel, guarda de Sião, a brilhante estrela da manhã. Jesus, Teu nome é precioso, meu Senhor e Cristo, sobre todos pelo qual existo. Jireh, Jireh, Deus da minha provisão. Shalom, o Senhor é a minha paz. Chamar, Deus presente sempre estás. É o Elion, outro igual não há. Jeová Rafa, meu Senhor, que cura toda dor. Te Sequeno e Yahvé, minha justiça é. Elohim, Elohim, Deus, no controle está, meu Deus. Tudo governa. Jeová Rafa, meu Senhor,